Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões, um programa vindo do coração de Deus para você, para nós, que queremos conhecer mais a Palavra de Deus, queremos conhecer a vontade do Senhor com relação a Israel. Este é o tema destes programas, Por que Israel? O que Deus tem com Israel de tão especial? No programa de hoje, conversaremos sobre este tema. Israel será sempre uma nação diante do Senhor. Por quê? O que Deus tem com isto a oferecer para toda a humanidade? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo. Deixe o Senhor falar com você. O programa Os Gedeões já começou. Muito bem, queremos estudar sobre este tema tão importante. Israel será sempre uma nação diante do Senhor. Que há de tão especial dentro deste contexto? Por que Deus trouxe uma promessa em relação ao seu povo, dizendo que eles sempre seriam uma nação diante de Deus? Bem, você sabe a história, temos conversado sobre isto, como Deus chamou um homem. Deus o tirou lá de Ur dos Caldeus. Deus chamou o arameu Abrão. Deus lhe mostrou as estrelas nos céus e disse: conta as estrelas se você puder contar. Será assim a tua descendência. Deus disse: Abrão, olha os grãos de areia da praia. Assim será a tua descendência. E Deus disse isto a Abrão quando ele ainda não tinha nenhum filho. E o tempo se passando até que aos 100 anos, sua esposa com 90 anos e apesar de estéril, apesar de idosa, Deus lhes deu o filho Isaque. E em Isaque nós vimos que Deus ali estava formando uma nação. O propósito de Deus era se revelar a este homem, se revelar a Abrão, para que ele pudesse levar aos seus filhos, aos filhos de seus filhos e a toda a sua descendência a verdade, a realidade, a revelação sobre o Deus único e verdadeiro. Em Abraão nasceu a nação de Israel. Israel é um novo nome que Deus deu a Jacó, depois que este lutou com Deus, lutou com o anjo do Senhor, buscando e pedindo a bênção, a grande e maravilhosa bênção de Deus, que era a mudança do seu caráter, deixando-lhe uma marca na sua coxa. O seu nervo do quadril foi tocado pelo anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, deixando Jacó manco. Ele estava agora mancando, arrastando a sua perna, se apoiando sobre o seu bordão, mas se lembrando constantemente: meu nome não é mais Jacó, meu nome não é mais o enganador, meu nome agora é Israel, o príncipe de Deus. E em Israel, com seus 12 filhos, os 12 patriarcas, Deus então estabelece e confirma a sua aliança. A aliança que ele fez com Abraão, ele a reiterou a Isaque e confirmou a Jacó, dizendo que eles seriam um povo numeroso. É claro que de Abraão vieram outras nações, as nações árabes hoje. Vieram nações, foram 8 filhos que Abraão teve, 7 além de Isaque. Ele teve Isaque, Ismael com Agar, depois Abrão se casa com Quetura e tem mais 6 filhos. E todos eles, todos os filhos de Abraão, se multiplicaram formando nações. Nações que até hoje aí estão, infelizmente, nações inimigas de Israel, que não se dão bem com Israel. Desde o comecinho, desde que Isaque ainda era bebê, quando o seu irmão Ismael estava ridicularizando, estava ainda
caçoando de Isaac, que havia sido desmamado. Então, desde aquele tempo, houve uma separação, houve uma inimizade. Os ismaelitas, os israelitas. E nós vamos ver como que, depois de Isaac, em Jacó, nós vamos ver ali os 12 patriarcas, formando uma nação, uma coligação destas 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Foram para o Egito, ficaram lá durante 430 anos. Casavam-se entre si as famílias, formando as tribos. A tribo de Judá, eles casavam entre si com a tribo de Judá. A tribo de Levi, a tribo de Issacar, de Dan, de Zebulon, de Simeão, Ruben, eles então cresceram, se multiplicaram ali no Egito e vieram para aquela terra, a terra prometida. Vieram através de Moisés. E ali com Moisés, então, Deus deu a lei, Deus deu a constituição da nação e foi formado um exército sob o comando, sob o general Josué. Josué leva o povo à terra prometida e há um tempo de conquista. As tribos são assentadas nas suas devidas heranças e então um novo tempo começa. Um tempo de plantar e colher, um tempo de criar ovelhas, um tempo de plantar vinhas, um tempo de a nação poder se aquietar, se adaptar e florescer ali em Canaã, na terra prometida. A nação de Israel. Vamos ver que Deus fez uma aliança com o seu povo. Aliança é um compromisso, é um pacto. Deus então fez este compromisso com o seu povo e vamos ler o que está em Jeremias capítulo 31, quando ele fala desta aliança, o verso 35 ao 37. O Senhor diz assim: aliança do Senhor firmada por sua palavra. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Nós sabemos que esta aliança ela veio diretamente de Deus. Era Deus falando. Vamos ver que no Antigo Testamento, ali no Pentateuco, 5 livros escritos por Moisés, nós vamos ver a partir de Êxodo, em todo o tempo Deus falando com Moisés, encontramos esta expressão: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Era Deus falando através de seus profetas, era Deus falando através de seus servos, Deus falando com uma palavra que trazia um peso de cumprimento profético. Assim diz o Senhor. Jeremias escreveu, e no verso seguinte, ele vai dizer que as leis fixas estabelecidas por Deus na natureza falam da confiabilidade. E diz, assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, o sol para a luz do dia. Desde que a terra existe, aí está o sol. Sabemos que o sol foi criado no 4º dia, a lua, as estrelas vieram para encher o firmamento e estabelecer as estações, estabelecer os tempos, estabelecer as festas em Israel, festas proféticas, festas que olhavam para os céus. Por exemplo, no Shabá era uma festa semanal. O Shabá é o dia do descanso, mas eles iriam acender as velas do Shabá quando aparecesse no céu a primeira estrela. Então, os céus estavam ligados à terra e o Senhor aqui está chamando os céus, o sol, a lua, as estrelas. Ele está chamando para reiterar, para confirmar a sua palavra eterna. O Senhor está dizendo aqui que Ele dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite. É Deus.
É Deus atuando, é Deus operando na natureza e trazendo a natureza para confirmar uma palavra eterna. Nós sabemos que desde que o homem está sobre a terra, desde que o mundo é mundo, se podemos usar esta expressão, nós sabemos que a lua, as estrelas, aí estão, confirmando não só a existência de Deus, a perfeição de Deus, a sabedoria de Deus, mas Deus deu leis fixas. Nós temos as fases da lua, no seu movimento, a sua órbita ao redor da Terra. A Lua recebe a luz do Sol e nós vamos ver a sombra da Terra projetada sobre a Lua, dando as fases da Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante. Tudo relacionado com a órbita da Lua ao redor da Terra. Nós vamos ver as leis fixas no Sol, nas estrelas. Eu, particularmente, não sei muita coisa sobre as estrelas, sobre a astronomia, mas nós sabemos que as estrelas têm as suas órbitas, têm as galáxias, as constelações têm os seus nomes, têm as suas formas, aí estão nos céus, as que aparecem no hemisfério norte, as que aparecem no hemisfério sul, e elas têm o seu caminhar, elas têm a sua vida, e Deus está usando a natureza, as leis fixas na natureza, para falar ao seu povo que Ele, o Senhor, Ele está trazendo ao seu povo algo fixo, algo eterno. Vamos continuar na leitura? No próximo versículo, nós vamos ver aqui que o poder de Deus para cumprir a sua palavra, Ele continua dizendo que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Senhor que agita o mar. Então no versículo ele diz, assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Senhor agita o mar. Nós vemos o mar, as ondas nunca ultrapassam os seus limites. O mar não ultrapassa os seus limites. Quando há um ultrapassar, são catástrofes. Tsunamis, enchentes, e quando estamos vendo agora as geleiras se derretendo, subindo o nível da água do mar. Então os homens já estão esperando grandes inundações, grandes catástrofes acontecendo na terra, porque o mar tem o seu limite. Há uma relação entre a lua, as fases da lua e a maré, a subida da maré e o abaixar da maré no mar. E o Senhor está dizendo que Ele faz bramir as ondas, Ele agita o mar e faz bramir as ondas. Eu não sei se você já esteve num barquinho em alto mar. Eu não sei se você já fez uma viagem em alto mar, quando as ondas se encapelam, quando as ondas o mar está debaixo de uma forte tempestade e o navio sobe e bate com o rugir do mar, com o movimento das ondas pelo vendaval, pelos ventos. É uma insegurança total. Até os marinheiros acostumados com o mar, até os pescadores acostumados com o mar, eles ficam apavorados com a tempestade, porque não há onde segurar, não há como fugir daquelas ondas, daquele agitar do mar. Há uma insegurança total. Nós vemos isto numa história relatada nas Escrituras, no Novo Testamento, quando ali no lago de Genezaré, chamado também o Mar da Galileia, quando houve uma grande tempestade, as ondas se encapelavam, subiam, os barquinhos dos pescadores, os barquinhos dos discípulos subiam e batiam, e eles se sentiram inseguros, e Jesus dormia.
Eles acordaram Jesus, o despertaram dizendo: Mestre, tu não te importas, nós vamos perecer. Senhor, nós vamos morrer. Senhor, nós vamos afundar. Não há segurança alguma, estamos tirando a água, mas não adianta a água que a gente está tirando, o barco vai afundar. Jesus chamou a atenção deles. Ó, homens de pequena fé, por que vocês são assim tão tímidos, tão medrosos? E ele disse ao vento: acalma, cessa. E ele diz ao mar: aquieta-te. E se fez uma grande bonança. Tudo parou ao som da voz de Jesus. Porque aqui está escrito no Antigo Testamento, em Jeremias 31, que o Senhor agita o mar e Ele faz bramir as suas ondas. E o nome dele é o Senhor dos Exércitos. Os exércitos dos céus, os exércitos na terra, todos os exércitos têm de obedecer à voz do Senhor. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele comanda todas as coisas. Ele é soberano. E aqui diz: Senhor dos Exércitos é o seu nome. Deus falando. Deus querendo trazer para o seu povo um entendimento de que eles podiam confiar na sua palavra. Vamos prosseguir no texto. O ponto 4. A palavra do Senhor é infalível. Israel é e será sempre uma nação diante do Senhor. O versículo diz: se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Deus está querendo trazer uma verdade indiscutível. Ele disse: olha, se algum dia a luz do sol se apagar, se algum dia a lua deixar de obedecer ao seu caminho na sua órbita, se algum dia eu deixar de governar o mar, de agitá-lo, de agitar as suas ondas, se algum dia estas leis fixas da natureza deixarem de existir, então a minha palavra não será verdade. Porque a minha palavra é esta: Israel e a descendência de Israel será sempre uma nação diante do Senhor. Uma nação, um povo que surgiu de um homem, de uma família que se multiplica, de uma família que recebe de Deus leis, uma constituição, uma família que recebe de Deus um culto para o Deus único e verdadeiro. Uma família que se multiplica e tem um exército guiado pelo Deus Todo-Poderoso. Uma família que se torna uma nação onde Deus está presente, em que o Deus único e verdadeiro, soberano, o Criador dos céus e da terra, se manifesta e fala ao seu povo como pai, como amigo, como esposo à sua esposa. Deus cuida de Israel como o pai colocando a comida na boca do filho, como a mãe que cuida do bebezinho, como o esposo que ama a esposa e procura cuidar dela para que nada lhe falte. Assim é Deus com Israel. Ele disse: se estas leis fixas falharem, Israel deixará de ser, e a sua descendência deixarão de ser uma nação diante de mim. Houve um tempo, e infelizmente até Lutero não reconheceu a veracidade dessa promessa de Deus a Israel. E houve um tempo que ali na história da igreja, ali na Idade Média e até bem pouco tempo atrás, era comum se pensar na teologia da substituição. Ou seja, de que Deus substituiu Israel pela igreja. Que Deus deixou Israel de lado. Que Deus não tinha mais nada a ver com Israel. Agora era tudo a igreja. E que todas as promessas de Deus para Israel agora estariam sendo válidas para a igreja. É a teologia da substituição. Mas como nós vemos aqui, na palavra de Deus, em Jeremias capítulo
31, nós vemos o Senhor dizendo que se essas leis fixas falharem, Israel e a sua descendência deixarão de ser uma nação diante de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E como podemos pensar em Israel nesses 2000 anos de dispersão? Como podemos pensar nos olhos de Deus olhando para o seu povo separado em toda a terra? Os judeus que se casaram com americanos, brasileiros, peruanos, chineses, mongóis, com vikings, com franceses, com africanos. Como seria isto? Como seria durante esses 2000 anos em que eles não estavam juntos, em que não tinham uma bandeira, em que não tinham uma língua, em que não tinham uma terra onde morar como nação? Deus continuava olhando para eles como seu povo, como a nação de Israel, que durante 2000 anos não perdeu a sua identidade. Israel não perdeu a sua identidade, manteve-se com a sua identidade de uma maneira sobrenatural, porque qualquer povo se diluiria em 2000 anos de dispersão, em 2000 anos longe da sua terra e separados. Judeus no Brasil falam português, nos Estados Unidos ou no Canadá falam francês ou inglês. Na Europa vão falar alemão, francês, inglês, italiano, espanhol. Na Rússia vão falar o russo, na Polônia o polonês, na China o chinês, o mandarim e assim por diante. Israel manteve sua identidade. 2000 anos. O Brasil tem pouco mais de 500 anos. Nós vemos que isto realmente foi sobrenatural. Sobrenatural. É Deus operando. O quinto ponto que vamos ver dessa profecia: é impossível medir a fidelidade de Deus. Impossível. O versículo diz: assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo. Olha, a fidelidade de Deus é impossível de ser medida. Deus é fiel, 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 fiel. Passem os anos, mudem os governos, venham as guerras, venha a paz, surja a perseguição, tenha tempos de bonança, tempos de plantar e tempos de colher, haja inverno ou primavera, Deus é fiel. E a sua palavra, ele disse que as leis fixas que não mudam, as leis da física, da química, da própria biologia, as leis fixas de Deus, se elas mudassem, então Deus mudaria na sua fidelidade. Mas como elas não mudam, são fixas, Deus as estabeleceu. Ele disse: Israel e a sua descendência nunca deixarão de ser uma nação. Mesmo entre os povos da terra, ali estava Israel, usufruindo da fidelidade de Deus. E o sexto ponto, nós vemos: Deus jamais rejeitará Israel para sempre. O versículo diz: também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Mas esse é o finalzinho do versículo. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e os sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Nós podemos medir os céus até hoje, com toda a tecnologia, com todos os telescópios, com toda a capacidade tecnológica do ser humano do século XXI. Ainda não sabemos quantas estrelas existem. Não sabemos quantas galáxias, quantas constelações. Puxa vida, com toda a tecnologia que temos, enviando sondas espaciais, não sabemos se puderem ser medidos os céus. Nós não sabemos ainda os fundamentos da terra.
O homem consegue cavar buraco, consegue pesquisar ao fundo, mas ele não consegue atravessar a terra do Brasil até chegar no Japão ou na Austrália. Não consegue. Se não conseguem medir os céus, nem a profundeza da terra, é porque Deus continua com a sua fidelidade impossível de ser medida. Se algum dia o homem conseguir medir o firmamento, o cosmos, o universo, se algum dia o homem conseguir estudar a profundeza da terra e saber todos os seus segredos, se algum dia isso acontecer, então Deus deixará de ser Deus. Então Deus deixará Israel de lado e o rejeitará. Mas Deus é Deus e Ele cuida de Israel, Ele vela por seu povo. Israel será para sempre uma nação diante do Senhor. Este é o nosso Deus, um Deus a quem amamos e a quem vamos nos dirigir em oração agora. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Reconheço a Tua grandeza, reconheço o Teu poder, reconheço a Tua majestade, reconheço a Tua fidelidade. Reconheço que o Senhor cuida e vela por Tua palavra, que Israel será sempre uma nação. E quero abençoar Israel, quero abençoar esta nação e quero receber de Ti a Tua bênção para a nossa nação. Senhor, Te entrego a minha vida, Te entrego o meu coração, Te entrego tudo que sou, tudo que tenho, para Te amar, Te servir e viver na Tua presença enquanto eu existir. Toma minha vida e usa-me para ser uma bênção na minha geração. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.